Mais uma vez, como habitualmente vem acontecendo, estamos transmitindo nova gravação na continuidade deste trabalho de longo percurso. Como sempre, somos agradecidos à pessoa do nosso irmão Rafael Amorim, que está viabilizando a colocação desta gravação no programa Facebook, para que o mesmo não só seja divulgado, como também através da Rádio Virtual Luz Espírita aconteça depois a divulgação. Mas antes de começarmos, nós suplicamos à Divina Providência, aos bons espíritos, em nome de Jesus, para que sejamos assistidos a fim de que na continuidade deste trabalho exista o sucesso tão almejado por nós e almejado também pelas forças do bem, que é a divulgação da doutrina do Consolador prometido, nesta oportunidade, sempre com as características da Gênese e a vida, abordando-se a doutrina com conotações científicas que existiram no passado, mas que também são usadas no presente e estamos procurando atualizá-las. Nunca deixamos de dizer que a nossa base é a Gênese segundo o Espiritismo, mas também o livro A Caminho da Luz é psicografado pelo saudoso irmão Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Ainda tomamos como base do mesmo psicógrafo, do mesmo irmão Francisco Cândido Xavier, o livro Evolução em Dois Mundos, que foi ditado pelo Espírito André Luiz. Assim, então, nós começamos nesta continuidade, dizendo que nas ponderações e análises que podem ser formuladas, considerando a multiplicidade dos graus evolutivos que as almas apresentam, ou na qual se encontram, é porque as mesmas, no uso do seu livre-arbítrio, desviam-se do caminho da evolução, transgridem as leis divinas e se comprazem na prática do mal. Outro aspecto que explica as diferenças entre os graus de progresso e até mesmo características comportamentais das almas é que as mesmas têm idades diferentes e todas foram criadas no estado de simplicidade e ignorância. Por outro lado, preciso é que ponderemos a humanidade da Terra existente, na Terra existente com tantos graus de desigualdades, em termos de progresso conquistado, na dimensão espiritual, oferecem, por enquanto, as condições favoráveis para que o progresso aconteça mais aceleradamente para todos. Dia chegará, porém, em que o mal terá magnitude tal ao ponto de se tornar um obstáculo à continuidade evolutiva das almas que precisam prosseguir em sua jornada ascensional em direção a Deus. A Terra está, em sua existência transitória, saindo do nível do mundo de provas e expiações para o nível de mundo de regeneração. E a migração das almas
já começa a se verificar. A Terra não é destinada a ser a única etapa para o progresso de cada indivíduo espiritualmente falando. Cabe a pergunta, pois, se o nosso mundo fosse único e única também a existência, como é que ficaria a evolução das almas que morrem crianças, ou mesmo que sejam possuidoras de outras patogenias que tivessem apenas uma única existência? Como é que ficariam elas? Como ficaria a condição da justiça e do amor infinito e infinita sabedoria do Pai, que sabemos é a inteligência suprema e é possuidora de todos esses atributos e muito mais? Conforme esboçamos momentos antes, a evolução dos espíritos, após completar o seu progresso na Terra, poderão se deslocar para mundos mais evoluídos. Inclusive, é oportuno que digamos que, quando Cristo convidou Bezerra de Menezes, que havia já completado a sua trajetória evolutiva neste planeta, ele, em nome do amor, em nome à fidelidade dos ensinamentos do Mestre, ele pediu, ele suplicou que pudesse acontecer a sua permanência neste mundo para auxiliar esta humanidade que tanto precisava e que tanto precisa ainda da sua ajuda e da ajuda de outros mentores espirituais evoluídos. Nós sabemos da existência de populações espirituais que formam as colônias espirituais e que são administradas em obediência às diretrizes da mente maior, que é o nosso Deus. Espíritos superiores, portanto, co-criadores do Pai, são os que estabelecem as diretrizes das almas que se encontram em diferentes graus evolutivos. Pelas mortes e pelos nascimentos, desencarnações e reencarnações, massas consideráveis de entidades espirituais vão e voltam para as diferentes dimensões, através de flagelos destruidores e grandes cataclismos, como aconteceram e como tem acontecido em várias regiões da Terra, conforme nós tanto temos notícia através dos veículos de comunicação. São esses fatos os meios providenciais para chegadas e partidas coletivas dos espíritos para renovação corporal no globo, acontecendo através desses meios a evolução gradativa das entidades espirituais nos ambientes terrestres e nas dimensões espirituais. A dor e o sofrimento oriundos do mau uso do nosso livre-arbítrio são recursos úteis de utilidade para acelerar o progresso social das personalidades almas. Então percebam, nós não conotamos sofrimento como sendo um castigo, mas tratam-se de uma consequência. Tratam-se em muitas ocasiões de recursos terapêuticos, para que aconteça a cura das almas que, na verdade, desviam-se do caminho, contrariam as leis divinas, porque estão doentes e precisam, naturalmente, considerando imenso o amor infinito do Pai, elas precisam sarar e não serem castigadas. É de notar-se que das grandes calamidades resultam situações de progresso,
na ordem social, na ordem moral, física e intelectual, em meio às comunidades onde tais fatos ocorreram. Assim como essa transfusão de alma acontece na Terra, na dimensão da matéria e do espírito, também entre as moradas da casa do Pai poderá acontecer. Nós vamos até compilar do livro A Caminho da Luz. Vamos transcrever esses textos para que vocês possam observar que nós temos bases nas quais nos apoiamos para realizarmos as presentes ponderações. É conhecido no campo da astrofísica a constelação do Cocheiro. Nessa constelação existe uma grande estrela que ganha o nome de Estrela Cabra ou Estrela Capela. Essa estrela, na sua trajetória dentro do infinito, carrega consigo a sua família de mundos. A sua luz gasta 40 anos para chegar na Terra, considerando que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Percebam, pois, quanto distante de nós se acha esta constelação ou muitas outras estrelas que nossas vistas ou nossos observatórios astronômicos conseguem alcançar. Quase todos os mundos que orbitam nesta estrela já se purificaram, física e moralmente. Há muitos, no livro A Caminho da Luz encontramos, ou melhor, transcrevemos, um dos orbes de Capela. Vamos tomar como base um dos orbes de Capela, no qual existiam almas transgressoras que estavam perturbando e inviabilizando a trajetória evolutiva das almas, na sua maioria, que já se encontravam num patamar de progresso muito mais alto, e que guarda muitas afinidades esta população com o globo terrestre, com o nosso mundo. Então, atingira lá, naquele mundo, a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece conosco. Vejam só, está acontecendo conosco relativamente à transição operada no século XX, que já estamos vivenciando, portanto, neste crepúsculo de civilização, e é claro que nós nos referimos à transição planetária, que já é um fato. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, conforme já dissemos antes, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquele planeta, daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. O mesmo, podemos dizer, vai acontecer e já começa a acontecer no nosso planeta Terra. Foi assim que Jesus recebeu, porque na verdade o Mestre Jesus acompanhou esses acontecimentos. Naquele tempo, Jesus, nosso Divino Mestre, já era o Cristo, e ele então recebeu no seu reino de amor e justiça aquela turba de sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas
a edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres e solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos imensos da luta que se observam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade, sem limites, dizemos, abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhe a sua colaboração, a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afeto, não obstante seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, das saudades e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Com a fixação dos caracteres raciais, com o auxílio desses espíritos degradados, nas terras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam, ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-lhe elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas à organização do porvir. Se a gênese do planeta se processasse com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo até que se abandonasse penosa e longa tarefa de sua formação. E assim pode-se dizer, originaram-se as raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram. Proporcionalmente nas regiões importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas no nosso planeta, descendente dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Tomemos por base que os esclarecimentos destas afirmativas estão embasadas nas manifestações já registradas no programa Facebook. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores
definitivos história etimológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios, e esses vestígios tornam-se cada vez mais evidentes devido ao avanço da nossa tecnologia. E, não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, em muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz, verdade, depois que se verificou após a passagem de muitos séculos de sofrimento. Expiatórios, eu diria, outros, porém, infelizes e retrógrados, permaneceram ainda na terra nos dias que ocorreram, contrariando a regra geral, em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. Nas regiões umbralinas existem entidades espirituais que sabemos têm um alto grau de desenvolvimento intelectual e aprimoramento para coordenarem e dirigirem aqueles que afinizam-se com a frequência do mal e estão exercendo terríveis influências no planeta Terra, já que nós, seres humanos, poderemos nos desempenhar como se fôssemos antenas, porque na nossa invigilância, na nossa prática de transgressões contra as leis divinas, especialmente as leis do amor, e todas as leis que se afinizam com a desonestidade, contrariando essas leis, nós somos receptivos a essas influências emergentes, eu diria, lá das regiões que chamamos de umbralinas há poucos momentos. Mas, voltando ao nosso tema, 4 grandes povos formaram-se. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Percebam, pois, meus irmãos, nestas ponderações, estamos dizendo que o grupo de entidades espirituais muito grandes que emigraram deste orbe que está sendo posto em evidência, que é o orbe do planeta, ou melhor, da estrela Capela, estas entidades espirituais constituíram a raça adâmica. Nós encontramos até mesmo uma lógica para certos dizeres bíblicos, porque, por exemplo, as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram, conforme nós dizemos no início da ponderação,
depois de povos mais antigos, obedecendo às afinidades, sentimentos, linguística que os associavam na constelação do cocheiro. Então, no seu inconsciente existiam as reminiscências do seu passado e que contribuíram em grande, altíssimo grau para a evolução dos espíritos que eram nascidos aqui na Terra. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos, de família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Percebam, pois, que com o tempo nós vamos evoluindo e através da arqueologia e através da identificação da história que fica nos tempos já passados, nós vamos descobrindo a verdade e através da informação das entidades espirituais percebe-se uma coerência nas conquistas evolutivas feitas pelo homem no campo das pesquisas e também das revelações espirituais, conforme no ano de 1938, através de Francisco Cândido Xavier. Estas mensagens que nós estamos aqui redigindo foram transmitidas por Emmanuel. As 4 grandes massas de degredados, prosseguindo, formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse e o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e as idiosincrasias peculiares a cada qual. As promessas do Cristo, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus mundos insulados ou isolados, guarda a reminiscência das promessas que o Divino Mestre fez, o qual, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muito antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antecedendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica,
que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, contou-lhes as glórias divinas da exaltação, do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra dos seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos os que eram ou queriam, localizando seus caminhos, a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo da luz e do amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso. Providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento. Bem como agora já acontece, tomando a Gênese segundo o Espiritismo como base, imigrações e emigrações de espíritos se verifica, surgindo assim no planeta em processo evolutivo uma mudança do mundo de expiações e provas que somos, num dia tornar-nos-emos em mundo regenerado pelo expurgo das almas recalcitrantes nos seus erros e que se comprazem nos prazeres materiais, ignorando o motivo maior da nossa existência, que é o fato de sermos almas eternas, destinadas ao percurso de longas jornadas evolutivas nas moradas da casa do Pai. Os espíritos que já começam a inviabilizar a continuidade do progresso para aqueles que já chegaram a um patamar mais alto, com certeza irão para outros orbes inferiores, porque nosso mundo marcha para o degrau de mundo de regeneração na transição planetária. Percebam, meus irmãos, são fatos que estão acontecendo. Foram fatos previstos por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que sempre embasava-se nas orientações das entidades espirituais. É claro que a Terra passa por terríveis momentos. E piores momentos, podemos dizer, estão já praticamente prognosticados para acontecerem, não por causa de uma profecia, mas sim por causa das atitudes humanas que representam no seu conjunto a transgressão contra estas leis que chamamos divinas. E devido ao egoísmo, devido à prepotência, devido à maldade, devido à sexolatria desregrada e contrária às leis do amor, pois nada temos contra o sexo, as humanidades ou a humanidade do presente prossegue
constituindo para si um futuro que com certeza irá implicar na sua imigração do nosso orbe para outros orbes que irão apresentar uma frequência vibratória bem de acordo com seu estágio evolutivo. E lá irão ter não só o amor divino, como também o perdão divino, porque ele sempre acontece, mas adquirirão a oportunidade de prosseguirem na sua trajetória evolutiva, sofrendo, enfrentando caminhos para que, através deste percurso, ocorra a restauração da normalidade da saúde desses espíritos, porque, na verdade, todos aqueles que praticam o mal são espíritos recalcitrantes que tornaram-se, em decorrência destas transgressões, almas doentes que precisam sarar. Porque todos nós, em última análise, fomos criados para um dia nos tornarmos a imagem e semelhança do nosso Deus. Só que existe uma longa jornada na nossa marcha evolutiva e que a divina providência nos ajude cada vez mais para que possamos prosseguir neste percurso maravilhoso que Cristo deixou para nós mesmos percorrê-lo em função dos ensinamentos que constituem a doutrina do Consolador prometido. E assim nós fizemos esta gravação e convidamos vocês para a sintonia de uma outra gravação que na sequência irá prosseguir neste mesmo trabalho para o qual nós nos propusemos. Até a próxima oportunidade, então. Prezados amigos que gostam da internet e que têm a chance de escutar estas mensagens. O meu muito obrigado e os meus agradecimentos à Divina Providência pela ajuda que sempre tem sido concedida a nós, em nome do Divino Mestre Jesus.